Ô, Paula Marisa, pera lá, decoreba não, tem muita gente falando que fascismo, nazismo é de esquerda e não é. Vamos esclarecer algumas coisinhas. Todo mundo diz que nacionalsocialismo é de esquerda porque tem uma imagem na internet de uma moedinha com a cara do Hitler, a coisa de um lado e o martelinho do outro. É pela ideologia deles. A ideologia dele... A ideologia deles prega um Estado totalitário, um Estado intervencionista, isso é uma... Não. Olha, se Hitler fosse de esquerda, ele não tinha caçado todos os comunistas, ele não tinha participado da Guerra Civil Espanhola. O Hitler era antes. Ele não é de esquerda, não é nacional. Claro que é. Nacional-socialismo. Um Estado intervencionista, protecionista. Não, senhora. Nacional-socialismo e fascismo é extrema-direita. 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 Conhece a realidade italiana e alemã da época? Eu estudei um pouco. Eu estive estudando muito no Wikipedia. Eu não sou historiadora como tu, claro, mas acontece se eu tô dizendo que não é de esquerda, tá? É porque eu tenho, no mínimo, uns 80 livros e eu estudo fascismo e nacionalsocialismo há mais de 20 anos, tá? Inclusive livros de historiadores britânicos, judeus, que confirmam a mesma coisa. Então vamos parar de ficar repetindo essa balela. Fizeram a favor da livre concorrência? Sim. Não, tudo no Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, isso daí... Aquilo que eu conheço... Também é tal. Claro que é, claro. Olha, que isso é. O negócio é o seguinte: isso aí dá um curso de no mínimo 5 anos para desconstruir tudo que já foi ensinado e para provar por A mais B, tá, de que tudo que vocês têm conhecimento é uma balela. Eu não vou ficar aqui discutindo, querendo provar para vocês se o focinho de porco não é tomada, porque aqui o tempo é curto e não é o lugar adequado. Tá? Mas eu posso adiantar que toda essa teoria que falam do fascismo e do nazismo, que é de esquerda, que tudo isso aí é uma péssima interpretação. É uma interpretação... Aí nós discordamos frontalmente, porque o regime protecionista jamais pode ser de direita. A questão é a seguinte, a tua análise ela é muito superficial. Tu tem que te aprofundar muito a respeito do assunto. Tu tem que ler muito a respeito do assunto. Eles têm uma coisa em comum. Ambos são totalitários, ambos são ditatoriais, ambos são, vamos dizer, não. Vocês estão misturando uma coisa. Vocês estão misturando o período de governo deles com o período da guerra. As ditaduras nazifascistas começaram a partir de 1939 com a guerra. Antes não existia ditadura nenhuma. Uma coisa é fácil. Na minha opinião, qualquer um, eu não sou historiador, não sou professor, então não estou aqui na condição de debater com você, de hipótese alguma. Eu até vou me dedicar a estudar esse assunto para ter mais bagagem para estudar. Mas, em resumo, qualquer um do tipo de governo, quer ele seja extrema-direita ou extrema-esquerda, que tenha como base o totalitarismo, que tenha base como a estatização, como tem... Exatamente, eles são totalitários, são ditatoriais, são intervencionistas, de proteção do Estado. Não, eles são tão intervencionistas que a Bayer era privada, a Porsche era privada... A Mercedes era privada, a Siemens era privada. Clandestinamente propriedades privadas, não é isso? O que diferencia a esquerda da direita? Eu não estou falando em clandestinamente, estou falando que a iniciativa privada, ela existia e ela trabalhava em parceria com o Estado. A partir do início da guerra, aí a coisa muda de figura. Existia livre concorrência. Se estava tudo dentro do Estado, não pode ser uma livre concorrência, com tudo dentro do Estado. Para de ficar repetindo que nem papagaio de pirata essa frase a palavra do Mussolini. Mas tu tem que conhecer mais a Itália. Mas isso daí foi o que o Mussolini disse, não foi eu que disse isso. Mas tu tem que contextualizar e fundamentar a frase dele, não é interpretar ao pé da letra.
Então, mas se ele diz que é tudo dentro do Estado, eu vou interpretar o quê? Que é tudo dentro do Estado. Leia o Estado italiano da época, a realidade, e o porquê que ele disse isso. Não é interpretação ao pé da letra. Isso aí é interpretação superficial. Tem que conhecer muito mais para dizer que o cara era anti-iniciativa privada. Muito pelo contrário. Tanto a Itália quanto a Alemanha tinha uma iniciativa privada forte. Eu não falei iniciativa privada, eu falei livre concorrência. E existia livre concorrência. Existia. Ui! Tanto que a Alemanha tinha uma indústria automobilística. Eu estou falando de Alemanha, tu está falando de Itália e do Mussolini. Quer dizer, nós estamos em duas realidades. Ui! Eu vou fazer uma coisa que a gente possa discutir esse assunto. Não, eu não converso isso em hangout, não. De jeito nenhum. Isso aí é um tema muito amplo, muito vasto, muito profundo. Existe uma bibliografia recente que pouquíssima gente conhece, tá? E eu não estou aí para dar aula de graça. Quem quiser, que pague, que eu ensino. O socialismo consiste inicialmente no controle dos trabalhadores sobre os meios de produção. Basicamente é isso. É óbvio que daí dá pra gente partir para outros princípios, como um pensamento colaboracionista, coletivista. E aí tem um pessoalzinho que faz uma confusão e acaba falando como se socialismo fosse Estado. Como se mais Estado fosse mais socialismo. Automaticamente, assim. Só que claramente não é assim que a banda toca. No nosso mundo real aqui, realidade, físico, material, o Estado sempre veio de mãos dadas com o capitalismo. O Estado sempre esteve aí para proteger uma minoria privilegiada. Beleza, o que tem de coletivismo nisso? Se você tem um pensamento coletivista, você pensa no todo. Você pensa em cada indivíduo, só que todos eles. Não tem como ser coletivista o privilégio de alguns em detrimento da maioria das pessoas. Você vê um coletivo aí que está segregado, com uma maioria de pessoas explorada. É óbvio que o pensamento coletivista naturalmente tem que pensar no indivíduo. Afinal, o coletivo é a junção de um monte de gente, de vários indivíduos. E naturalmente, o meio que o coletivismo vai ter para fazer com que haja esse bem-estar geral é a democracia. Lembrando que existe democracia além da representativa. Tem um ANCAP em específico aí que esquece isso, mas eu não vou mencionar nome, deixa pra lá. A gente releva. O que é mais fácil para se atingir o bem comum? Uma democracia representativa em que um suposto representante de um grupo vai decidir por todos eles, ou uma democracia direta, na qual as pessoas possam tomar medidas pelos seus interesses. Em vez de ter uma pessoa governando um território inteiro, tomando várias decisões, é bem mais fácil para o bem comum que a democracia seja descentralizada, que a região responda pela região, por exemplo, e não que um cara vá decidir por tudo. Só que é óbvio que para isso acontecer, as pessoas precisam estar querendo um bem comum de fato. As pessoas precisam estar mobilizadas. E desde que mundo é mundo, realidade é realidade palpável, é muito interessante pro status quo que a maioria seja desinformada, que a maioria não tenha consciência para poder agir por si mesma, decidir por si mesma, e precisar de um líder que decida isoladamente por todas elas. E, de novo, o que a exploração de uma maioria por uma minoria tem de coletivista? É muito fácil perceber que a descentralização tem muito mais a ver com coletivismo do que uma centralização. Ah, e só para lembrar um pouquinho os anarcocapitalistas também, já ouviu falar do que aconteceu na Revolução Espanhola? Você já ouviu falar no que está acontecendo agora na região do Kurdistão sírio? Você já ouviu falar em uma cidade do sul da Índia que se chama Auroville? E você já sequer ouviu falar de socialismo libertário? Um sistema em todas as situações que eu acabei de citar e que acontece no dia a dia também, sem perceber? Que é simplesmente o ato de cooperação visando o bem-estar das pessoas. O pensamento coletivista de fato, sabe? Socialismo libertário também aconteceu lá pela Revolução Russa, no comecinho, em um movimento que se chamava Makhnovitina. E para as pessoas que aceitavam essa falsa ligação entre o pensamento coletivista
e o Estado, eu sugiro que leiam sobre socialismo libertário e que pensem mais no que eu falei. Disso de que se você vai ter um pensamento coletivista, qual é o sentido de uma minoria oprimir uma maioria? E um último PS. Quando o socialismo libertário, quando o anarquismo foi colocado em prática, ninguém morreu de fome, tá?